João, capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. As pessoas pensam que, na hora que fala em mandamento, que somente os 10 mandamentos, né? Aí as pessoas são reportadas aos 10 mandamentos. Mas Deus é um Deus que trouxe a sua palavra. Então toda a palavra dele são mandamentos, são regras, são preceitos para serem observados. Não é só não matarás, mas aí Jesus veio e falou assim: não é somente isso, ame. O amor é muito maior do que a proibição de não matar, porque quem ama já sabe que não deve matar. Então essa é uma questão da lei. A lei, ela não pode melhorar ninguém. Então, por que ela melhora? Porque ela traz proibições. Não faça isso, não faça aquilo. Agora ele veio trazer o quê? Ele veio trazer o amor, ele veio trazer a verdade. Se você amar, você vai cumprir todos os mandamentos. A questão é essa: você não vai cobiçar, não vai ter desejos malignos no seu coração, você vai cortar todos eles, você não vai por eles. Então, o Salmo 119, todos os versículos dele falam a respeito dos mandamentos. Aí ele vai usando sinônimos, regras, preceitos, juízos, mandamentos. Você vai ver que ele foi pegando, ele está realçando a palavra dele. E como? Tratando com os sinônimos. Não, o texto ia ficar muito enfadonho, sempre mandamentos. Ele traz ali a sua palavra, os seus preceitos, as suas regras, os seus mandamentos. Então, se você guardar os mandamentos, como diz os 10 mandamentos, diante do amor de Deus, do que ele veio trazer, é muito pouco. Aquilo ali, os 10 mandamentos, ele é figura e sombra das coisas que viriam. Então ele deu regras para o povo de proibição, deu preceitos: não faça isso, não coma aquilo, não guarde isso, ou guarde aquilo, ou faça aquilo. Agora Jesus veio trazer o quê? Ele veio trazer o amor. Se você estiver no amor e em amor, porque Deus é amor. Se nós cultivarmos o amor, ele vai tão longe, que agride o nosso senso de amar os inimigos. Como que você vai amar inimigos? Aqueles que querem matar você, aqueles que querem acabar com você, eles falam mal de você. Esse amor é que você deseja no seu coração que eles venham conhecer a luz de Deus, que eles venham conhecer a Deus. Esse é o amor. Então nós amamos as almas, amamos os inimigos, mas nós vamos viver juntos? Não tem jeito, andarão dois juntos se entre eles não tiverem acordo. Como é que você vai andar junto com pessoas que não têm acordo com você, e que querem te causar o mal? Mas a questão é que perguntaram para Jesus: onde está o reino de Deus? Ele falou: não está longe, está dentro de você. Então o reino de Deus está dentro de nós, e nós amamos, inclusive os nossos inimigos, inclusive os que falam mal de nós, que nos desejam mal, que são injustos para conosco. Porque nós precisamos de ter o conhecimento de Deus. Todas as pessoas devem ter o conhecimento de Deus. Você conhecer a Deus, você vai amar, e você não vai ter as coisas, e cuidar das coisas como cuidar somente dos seus próprios interesses. Esse é o amor. Se você vai lá em Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, ele fala que o amor não suspeita mal, não busca os seus próprios interesses, tudo sofre. Então, olha bem, nós passamos a fazer coisas que não são dos nossos interesses,
mas são dos interesses de Deus, porque amamos a Deus e amamos aqueles a quem Deus criou. Então Deus nos leva a cultivar o amor, que é muito maior do que os mandamentos. O amor é muito maior que os mandamentos. Chega lá, não farás para ti imagem de escultura e tal. Ora, por quê? Se você ama Deus, você não vai cultuar outras coisas, você vai amar a Deus. E não é amar a Deus sobre todas as coisas, isso é muito pequeno. Ele fala assim: amarás o teu Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Então é muito maior que isso. Então Jesus, ele não veio revogar a lei, ele veio trazer uma amplitude muito maior do reino de Deus. E ele faz dos que creem nele, porque nós somos vasos de barro, mas sobre nós há a excelência de Deus, que é o Espírito Santo. Então, nessa palavra aqui, ele fala: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Consolador, ajudador, auxiliador. Está no capítulo 14, verso 16 dessa palavra que nós lemos de capítulo 14 de João. E ele vem completar o Espírito da verdade. Olha bem, como que ele vai consolar? Como que ele vai auxiliar? Fala o Espírito da verdade. Então, que o mundo não pode receber. Olha bem, se os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa crença estiver nas coisas do mundo. O que é o mundo? O mundo é tudo aquilo que se opõe a Deus, porque o príncipe deste século é o diabo. Então ele regeu tudo, construiu um tanto de... Na verdade ele não construiu, ele só vem destruindo. Então Deus veio trazer para nós o Espírito Santo para nos ajudar. Agora, dizem alguns que o Espírito Santo é recebido no batismo com água. Não, é quando você crê, é quando você faz aliança com Deus, quando você aceita Jesus, porque o doador do Espírito Santo é Jesus. Ele diz que eu rogarei ao Pai e ele nos dará outro Consolador. Então foi intercessão de Jesus, a fim de que, qual que é a finalidade do Espírito Santo? Ser nosso ajudador, para que esteja para sempre conosco. Mas ele vai nos guiar em quê? Ele diz aqui o Espírito da verdade. Então, muitos, por presunção, falam que tem o Espírito Santo, mas não tem a verdade da palavra. E quando você fala da verdade, as pessoas se opõem à verdade. Ora, o Espírito Santo nunca vai se opor à verdade de Deus. Ele é nosso ajudador para dar entendimento, para dar compreensão, para fazer crescer em sabedoria, para fazer crescer em santidade. Essa é a função do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, ele ama as palavras de Deus. Ele ama as palavras de Deus. Ele medita nela porque ele ama as palavras, ele ama a verdade, Aí ele diz que o mundo não pode receber. É toda uma estrutura, um mundo, de preceitos de homens ou de falsas doutrinas, de interesses humanos, de falsas religiões. Esse é um mundo que não pode receber porque não o conhece. Como nós vamos conhecer o Espírito Santo se não for através da palavra? Quem falou do Espírito Santo para conosco? Quem falou? Jesus. É Jesus. É Jesus que falou do Espírito Santo. Então, ele dá instrução. Já foi dito aqui que nós não sabemos orar como convém.
Olha, ele que ensina. Como ele ensina? Como nós vamos orar? Nós vamos orar conforme a palavra de Deus. Não são palavras criadas por nós, mas são palavras trazidas por Deus, né? Ele vai confirmar a verdade. As nossas orações devem estar em conformidade com as Escrituras. Não são meros desejos humanos, não, são desejos de Deus que nós trazemos para nós e para a humanidade, para toda a terra, né? É como Deus falando na terra, porque Ele traz o que? A linguagem espiritual. A linguagem espiritual é a palavra de Deus, não são palavras articuladas pela mente carnal humana, mas ela é articulada pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que traz a verdade. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso, né? A verdade vem de Deus, a verdade é Deus, né? Deus é amor e amor é verdade. Então o Espírito Santo vem nos destruir. Aí pessoas carregam ele, né, no pescoço, um colarzinho, com a bombinha, falando do Espírito Santo. Eu já vi muita gente falando do Espírito Santo, né, mas resiste a palavra. Resiste a palavra. Você fala da palavra, a pessoa não quer pegar. Não quer porque está presa a rudimentos do mundo, a coisas, né, a santuários que se podem ver, né? Por isso que as pessoas fazem santuários, né? Fazem, né, ali toda a representação de objetos para eles achar que estão no santuário. O santuário de Deus, sabe qual é o santuário de Deus? É todo aquele que crê. Esse é a igreja. Ontem falávamos, né, a distinção entre igreja e ministério, né? Igreja e ministério. Então nós somos o quê? Jesus comprou a sua igreja com o sangue dele. Ele comprou. Jesus é o cabeça e nós somos o quê? As pedras, os tijolos que constroem esse mundo, que constrói o templo de Deus, né? Que constrói a igreja do Senhor. Então nós somos igreja, é a coletividade de todos os crentes, de todos aqueles que estão vinculados em Jesus. Então não foi colocado outro fundamento. O fundamento da igreja é Jesus, né? O dono da igreja é Jesus, né? Aí fala aqui, né? Tem gente aí abrindo igrejas, né? Aí, né, me falaram a respeito disso para mim também, né? Abrindo igreja, aí é uma acusação. Não. Ninguém é dono da igreja, ninguém tem o monopólio do Espírito Santo, tá? O Espírito Santo é disponível a todos, é disponível à igreja, àqueles que aceitam a Jesus, àqueles que estão vinculados em Jesus, àqueles que são servos de Deus. Esses sim são igreja. Ela pode ser invisível ao mundo, mas ela reúne a coletividade daqueles que creem. E Jesus vai arrebatar o que? A sua igreja, a igreja de Jesus. Ela não pertence, né, a homem nenhum, né? Mas nós que pertencemos à igreja, aqueles que são crentes em Cristo Jesus, e elas têm como a sã doutrina a palavra de Deus, como base da sua fé e como base da sua vida. Essa é a verdade que Deus veio trazer para nós, que Jesus veio trazer. Então, Ele deu o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Para que o Espírito Santo? Você não vai conseguir servir a Deus se não for pela ajuda do Espírito Santo. O jovem rico chegou para Jesus: o que eu tenho que fazer para ter parte do reino de Deus? Jesus fala para ele: guarda os mandamentos, né? Quais? Aí ele fala, ele enumera: tudo isso eu tenho guardado. O que me falta ainda? Falta você fazer uma aliança por Jesus, falta você aceitar Jesus como Senhor da sua vida, falta você, né, se curvar diante de Deus e receber o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que vai levar você a orar
conforme as palavras de Deus, que vai fazer você a ter uma vida, a vida que Deus quer. Ele vai orientar a nós. Como orientar? Né? Ele vai nos orientar sempre na palavra de Deus. Né? Agora, muitos pegam a palavra de Deus, inserem coisas nela, tiram coisas dela, vai torcer a ela, mudar os significados, né? Aí não tem o Espírito. O Espírito não está aí. Né? Falávamos da igreja doente, muitos têm afirmado estas coisas, né? A igreja nunca foi doente, a igreja está viva, né? Porque Jesus vive, e Jesus é o dono dela, e o Espírito Santo é o Espírito da vida, e Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida, né? Então a igreja está mais viva do que se pode imaginar. Agora, ministérios que pegaram coisas, expropriaram as coisas preciosas de Deus, mas colocaram neles, né, coisas de homens, né? Pensamentos humanos, imaginações humanas, conclusões humanas, que se você colocar nas Escrituras não vai caber, né? Não vai coincidir. Por isso que precisa o quê? De orações, né, decoradas. Aí, né, o Espírito de Deus não tem oração decorada. Você abre a boca, você se conecta com Deus, né? Nós estamos conectados. Aliás, essa conexão ela não se rompe. Nós estamos 24 horas conectados com Deus, né? Então nós sempre vamos ter a palavra que nos vai levar à oração, né? Quer orar? O Senhor ensina, né? Como Ele vai ensinar? Ele vai dar revelação, não está tendo dúvida, né? Mas Ele vai direcionar nós sempre na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Quando você ora, você planeja a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É isso, simples, não é? É simples assim. Agora, aí não vamos ficar inventando orações. Nós fazemos uma oração muito bonita quando nós vamos escrever e as pessoas vão ficar repetindo aquilo, né? Até não saiu de dentro da pessoa. A oração sai de dentro, né? Então é o Espírito da verdade, e nós vamos orar conforme a verdade de Deus, não conforme as nossas. Por isso que ele fala: medita na minha lei de dia e de noite, medita nas minhas palavras de dia e de noite, seja cheio, né? Como ser cheio do Espírito Santo? Aí está a questão, né? Tem a ação espiritual dele, mas como ser cheio dele? Quando você está cheio da palavra de Deus, né? Se você não medita na palavra, né? Não tem como você ficar cheio do Espírito, né? Você vai ficar cheio do Espírito sendo cheio da palavra de Deus, e ela é o que? O alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quer ter vida com abundância? Por isso que as pessoas falam: o que é que Jesus falou? Jesus falou que nele nós vamos ter vida e vida com abundância. É nele, é na palavra dele, é no que ele deu para nós, o Espírito Santo. E tendo o Espírito Santo, você vai ter vida e vida com abundância, porque ele e a palavra dele vai dirigir você nos caminhos de Deus, ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. É isso, né? Não só, e você não vai fazer nenhuma atitude artificialmente, só porque você tem que fazer. Porque sendo sendo ele a verdade, ele vai te instruir em amor. O que você fizer a serviço de Deus, primeiro a tua vida deve estar a serviço de Deus. A nossa vida deve estar a serviço de Deus, né? Tudo que fizeres, faça-se conforme for para o Senhor. Então, por isso que ele fala que nós devemos perder a nossa vida, né? Quer dizer, perder a nossa identidade para assumir a identidade de Deus, né? E ele fala que nós somos o quê? Luz do mundo,
Né? Por que luz do mundo? Porque onde essa luz é conhecimento, é entendimento. Você passa a conhecer a Deus. Você não vai conhecer uma religião, mas você vai conhecer a Deus. Você conhecendo a Deus, haverá luz sobre você. Quer dizer, luz o que? Você vai entender, você vai compreender, você vai crescer em conhecimento. E a palavra de Deus diz: conhecereis, conhecereis, conhecereis. É quando você conhece, quando você entende, aí você reina. Aí você sabe que você é luz. Luz por quê? Luz e cartas vivas de Deus. Como cartas vivas de Deus? Aonde você for, com quem você falar, aonde você trabalhar, até no caminho, você está meditando na palavra, você está falando a palavra que veio do céu. As escrituras vieram do céu para nós. É Deus falando conosco, né? Jesus fala: eu fiz vocês a conhecer a Deus. Ninguém conhece a Deus senão o Filho, e aquele a quem Ele quer revelar. Então Ele revelou para nós o que? A sua palavra. Jesus sendo o Verbo. E aí Ele deu o Espírito dele para nós. Para quê? Para ajudar. Ninguém serve a Deus. Ninguém consegue servir a Deus por sua própria, vontade, humana. Nós vamos servir a Deus sendo auxiliado, ajudado pelo Espírito Santo. Se o homem quiser servir a Deus por si próprio, pelo seu próprio entendimento, ele não vai conseguir nunca. É o João Meir, né? Mas tudo isso eu tenho praticado. O que me falta ainda? Ele sabia que havia falta, que tinha falta de algo nele. Ele sabia que, o que me faz? Se você cumpriu tudo, então você está bem. Mas ele, tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Aí Jesus falou, Aí Jesus falou: vende tudo que você tem. Jesus não queria que ele ficasse sem os bens dele, as coisas dele, mas é que o coração dele estava tudo nessas coisas, estava no mundo, e me segue, seguir a Jesus, ter a palavra de Deus escrita nas tábuas do seu coração, meditar nela, entender dela, aí sim é o espírito da verdade. Verdade eterna, verdade eterna. Quer dizer, as pessoas, mas esse livro antigo, vocês ficam, mas antigo, mas está atual, porque são palavras de Deus que não vai passar os céus e a terra sem que tudo se cumpra, está tudo aos nossos olhos, Aí os homens começam a inventar coisas em cima da palavra, ou torcendo a palavra, como o próprio Satanás fez com Jesus, Também está escrito, que os seus anjos, vão segurar você se você pular no precipício, Mas não vai segurar coisa alguma, Você está tentando a Deus. Ele pegou a palavra, mas torcendo a palavra. É o que o mundo está fazendo com as escrituras, criam ministérios com versões humanas, utilizando coisas das escrituras, mas não todas, parcialmente, ou torcendo as coisas de Deus. Então, o homem, no seu afã de ter domínio sobre os outros, por se bem que é que Deus não nos chamou para dominar um homem sobre o outro, Ele chama um homem para dominar sobre a terra, mas não sobre os outros, porque todos ele faz reis, para ter domínio sobre a sua criação. Então, glória a Deus, Não vos deixarei órfãos, Ele fala: não vou deixar vocês órfãos, eu vou dar para vocês como Consolador. Para quê? Para que te conduza na verdade. Quem tem o Espírito Santo, ele vai se ficar de acordo com a palavra de Deus, Falava, eu pregava para uma pessoa e ela contestava, mas um dia eu voltei a falar e ela não contestou a palavra que eu falei, porque era a palavra de Deus.
falei assim, ó, você não contestou a palavra, você não foi contra ela. Eu falei assim, não, eu cheguei no entendimento que pode ser um bêbado, se falar de acordo com as escrituras, pode ser uma criança, eu vou receber. Né? Então, havemos de receber a palavra de Deus. Por isso que João Batista, né, pregava, né, arrependei-vos, quer dizer, da vã maneira de viver, arrependei-vos de ideias que nós fizemos sempre erradas, divorciados da palavra de Deus. E ele fala mais, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Por isso que a palavra de Deus não vai passar, ela se cumpre fielmente sobre toda a terra, sobre toda a eternidade, para a glória de Deus. No verso 26 aqui, ele fala, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Daí, Jesus é a igreja, e o Espírito Santo dirige a igreja. Quer ter uma igreja viva, ela há de ser dirigida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos leva a quem? A Jesus. Se ele nos leva a Jesus, ele nos leva à palavra de Deus, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, nome de Jesus, né? Ele falando aqui, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quem disse? Jesus. Ele vai fazer a gente lembrar de toda a Escritura, porque ele abona todos os livros das Escrituras, porque as Escrituras são reveladas pelo Espírito Santo, e Jesus é o Verbo de Deus. Meu Deus, entenda essas coisas em nome de Jesus, e seja santo, né? Jesus fala assim, vocês estão santificados pelas palavras que eu vos tenho dito, né? Vocês estão lavados, né? Lavados de todas as mentiras do mundo, de todas, né, construções, né, de raciocínios humanos, né? Mas ele veio trazer para nós o raciocínio de Deus. Por isso que ele fala que as armas da nossa milícia, né, é uma guerra espiritual invisível. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, né? Aquilo que se opõe a Deus, isso é uma fortaleza, e muitos estão presos nessa fortaleza, e ele vai anulando sofismas, né? E todo raciocínio que se levante contra o conhecimento de Deus. Conheça o Senhor, prossiga em conhecer, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de Jesus, que testificam da palavra de Deus. Ela é alimento. Olha, né? Passamos ali agora embaixo, ali tem muita gente na feira procurando alimento ali, né? Que é mais lá do que aqui, né? Porque eles estavam o quê? Nos rudimentos do mundo, né? Ele não pode receber o Espírito Santo porque não o vê, mas você está ciente de algo tremendo, algo mais importante do que o alimento que nós comemos, que é o Espírito Santo. Por isso que a oração é algo que vem de dentro de nós, porque o Reino de Deus está dentro de nós, né? Ela é instruída pelo Espírito Santo, porque você vai orar de acordo com a palavra, ele vai te lembrar da palavra, ele vai te ensinar da palavra, e você vai então orar conforme a palavra de Deus, não conforme seus desejos corruptos, nossos desejos corruptos, né? Porque fala que o coração do homem é por demais enganoso e por demais corrupto, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então nós temos as Escrituras, elas são a espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Você quer agir espiritualmente, você quer viver espiritualmente, seja sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, né? Então você vai guerrear conforme o que? A palavra de Deus. Tudo
Tudo está na palavra, porque tudo é Jesus. Jesus é a igreja. Ele veio te trazer, ele veio revelar os mistérios do reino dos céus. Quando você ora conforme a palavra, a sua boca será como a boca de Deus na terra, né? Trazendo o evangelho, trazendo a verdade de Deus, né? A espada do Espírito para a terra. É aí que Deus quer que a terra seja igual ao céu, né? Simples assim. Então, reconheça o Consolador sobre a sua vida, o ajudador para a sua vida. Eu vejo também pessoas que falam assim: eu vou jejuar, dia tal eu vou jejuar, assim. Não, nunca faça isso. Como é que é isso? Não, muito jeito. Senhor, me dá graça, me dá da sua graça para que eu faça esse jejum. Aí você vai ver que você não vai ter fome, você não vai ficar tonto, você não vai ter dor de cabeça. Você pode oferecer o prato mais apetecível que possa aparecer, você não vai, você estará sob a graça. E sobre a graça você reina. Sobre a graça de Deus você tem vitória. Tudo que você vai, eu vou fazer, né? Calma. Senhor, me concede a sua graça, para que tudo vá bem e eu possa, né, fazer o jejum, fazer isso, fazer aquilo, né? Nós vivemos sobre a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Não fazemos as coisas de Deus por força humana, né? Mas pela graça, pelo poder do Espírito Santo sobre nós. Glórias a Deus, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Submeta-se a Jesus Cristo, aceite como Senhor e Salvador da sua vida, né? Entregue sua vida a Ele e receba o Espírito Santo, receba o Espírito da verdade para te ajudar e para te conduzir em toda a verdade, e que você tenha conhecimento de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.